Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Houve um tempo em que o povo de Deus, eles caminharam pelo deserto, saindo da escravidão do Egito, e naquele momento eles chegam diante da terra prometida, onde o Senhor tinha dito para eles que eles tomariam posse. Mas eles teriam que, naquele momento, atravessar o Rio Jordão. E o rio, um rio cheio, aquela multidão de pessoas, como atravessar? Então o Senhor vai dar uma ordem. O Senhor vai dizer que os sacerdotes vão pegar a arca e vão entrar no rio. Só que o rio não abriu para eles como o Mar Vermelho para que eles passassem. O rio continuava descendo águas. E aí o Senhor disse para eles assim, olha, coloquem os pés dentro do rio. À medida que mergulharem os pés, o rio vai parar. E assim eles fizeram. Pegaram aquela arca, que tinha toda uma cerimônia para carregar, porque ela era a presença do Senhor e ela não poderia ser carregada de qualquer jeito, porque a presença de Deus nas nossas vidas não é de qualquer jeito que nós carregamos, não é com os nossos planos, não é com os nossos pensamentos, com os nossos valores, com a nossa arrogância, prepotência, soberba, rebeldia, mentira, engano. Não é com isso que a presença do Senhor pactua. Então, há uma forma de carregar a presença de Deus hoje, como havia também naquele momento através da arca. E então, eles, quando pegaram aquela arca e começaram a caminhar dentro do rio, o rio foi parando de correr. E de repente ele foi parando de correr e foi criando, imagina, um rio, ele desce água. E de repente a água começa a criar, estancar aquela água e ela vai virando uma parede de água. E a terra vai ficando seca. E aqueles homens, eles vão com essa arca e param no meio do rio. E muito me impressiona a palavra do Senhor quando nos fala lá em Josué capítulo 4, que eles foram até naquele lugar e o povo começou a passar. E eles permaneceram firmes até que se passasse o último deles. Naquele meio de pessoas, tinha gente sadia, mas tinha gente doente. Podia ter gente ali gripado, com o pé quebrado, mão quebrada, com pneumonia, com qualquer coisa. Porque tinha pessoas sãs, tinha pessoas doentes, mas todos tinham que passar. Ou seja, não era uma simples travessia. Por baixo do rio, se a gente secar um rio, a gente vai ver que tem pedras, tem pedregulhos, tem muitas coisas. E eles tinham que passar caminhando por aquilo. E tinha que arrastar seu gado, e tinha que carregar todas as suas posses. E imagina, tinha bebês, tinham anciãos, mas aqueles sacerdotes permaneciam firmes. Aonde? No meio do Rio Jordão. A nossa vida também, nós podemos entender que ela é um rio. E que muitas coisas acontecem nesse rio. Muitas situações nós passamos. Mas quando nós entendemos que nós devemos nos colocar na presença de Cristo, nós devemos nos entregar para Ele, permitir que Ele conduza as nossas vidas, nós vamos nos colocar no lugar desse sacerdote. Nós vamos nos colocar na posição de apoio, sustento, para que todas as pessoas que estão ao nosso redor possam passar. São problemas, são situações difíceis, são situações financeiras, de saúde, são relacionamentos, ministério na igreja, que muitas pessoas têm chamado e vão trabalhar por esse chamado. Muitas coisas vão acontecer, mas nós precisamos estar firmes. Nem todas as coisas são boas, mas nós precisamos estar firmes, como esses sacerdotes, nos manter firmes. Nem sempre as coisas vão ficar boas para nós se nós não colocarmos os nossos pés primeiro na água. Primeiro nós vamos começar a caminhar para que as coisas comecem a se resolver. Muitas vezes queremos que as coisas se resolvam, que o rio pare, para que a gente passe em terra seca, mas sem a gente fazer absolutamente nada. Deus, ele para o rio, mas primeiro a gente tem que colocar os pés. E depois a gente tem que se manter firme ali no meio. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E só fica parado naquele meio quem tem fé. E depois que esses homens terminam, que esse povo todo passa, aqueles sacerdotes se permanecem em pé, firme ali no meio, porque vão voltar 12 homens, para cada um pegar uma pedra, para construir um memorial. E aí depois eles saem todos e vão para a margem do rio, do outro lado, e o rio volta a correr. E é assim na minha vida, é assim na sua vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos o suporte dele para poder servir de esteio para que outras pessoas passem para lá e passem para cá pelas nossas vidas e sejam alimentadas e abençoadas, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. E depois nós vamos ter como se tivéssemos pedras, porque cada história dessa, das pessoas que passam ao nosso redor e que nós contribuímos através da oração, do jejum, da pregação da palavra, do incentivo, do aconselhamento, do discipulado, que nós conseguimos que essas pessoas elas cresçam e que elas
possam caminhar mais firmes na presença de Deus também, nós adquirimos uma pedra no nosso memorial. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, que você seja um sacerdote, que você faça na sua casa, na sua vida, ao seu redor, o que esses homens fizeram. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.